Desde muito pequeno, Daniel aprendeu que dentro da sua casa havia regras rígidas e um silêncio que gritava mais alto que qualquer discussão. Seu pai, Ernesto, era um homem duro, de fala firme e olhar frio. Nunca elogiava. Nunca sorria e, principalmente, nunca demonstrava afeto. Daniel cresceu desejando um gesto simples. Um abraço, estou orgulhoso de você. Mas essas palavras pareciam não existir no dicionário emocional de Ernesto. A infância de Daniel foi marcada por uma constante tentativa de agradar. Ele estudava com afinco, ajudava nas tarefas, evitava problemas. Mas nada parecia o suficiente. Ernesto sempre encontrava um defeito, uma falha, algo que justificasse sua indiferença. A mãe, Maria, tentava suavizar os dias do filho, mas sua voz era abafada pela autoridade do marido. Daniel sentia-se sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Aos 14 anos, Daniel decidiu aprender a consertar computadores por conta própria. Pegava aparelhos quebrados que os vizinhos jogavam fora, desmontava, estudava, tentava reparar. Um talento natural surgia ali, mas o pai não via valor. Quando descobriu o novo passatempo do filho, reagiu com desprezo. Disse que aquilo era perda de tempo, que ninguém ficava rico mexendo em tranqueiras. Daniel engoliu a frustração e continuou em segredo. Com o tempo, passou a consertar os computadores dos colegas da escola. Começava a juntar uns trocados, algo que o fazia se sentir útil e capaz. Na cabeça de um garoto rejeitado, o reconhecimento externo era tudo o que ele tinha. aos 17, Daniel terminou o ensino médio com boas notas e anunciou à família que queria seguir carreira na área de tecnologia. O pai explodiu. Chamou o filho de inútil fracassado. Tessan disse que tecnologia era coisa de vagabundo e que ele deveria arrumar um emprego de verdade, como pedreiro ou ajudante de obra, como ele havia feito. Foi nesse dia que tudo mudou. Ernesto, em um acesso de raiva, expulsou Daniel de casa. Disse que, se ele queria tanto ser independente, que fosse viver com suas escolhas. Maria tentou intervir, chorou, implorou, mas nada adiantou. Daniel saiu com uma mochila nas costas, um celular velho no bolso e um buraco no coração. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Dormiu em sofás de amigos, passou fome, chegou a dormir na rua por 2 noites, mas nunca pensou em voltar. Orgulho ou instinto de sobrevivência, talvez os dois, começou a oferecer serviços de manutenção de computadores por aplicativos e anúncios em redes sociais. Cada cliente satisfeito era uma pequena vitória. Um dia, enquanto consertava o notebook de um empresário local, foi convidado a apresentar uma ideia. Daniel falou com entusiasmo sobre uma plataforma que ele estava desenvolvendo, que ajudaria pequenas empresas a organizar seus estoques com inteligência artificial. O empresário, impressionado, decidiu investir. Com esse apoio inicial, Daniel alugou uma pequena sala comercial e começou a trabalhar dia e noite. Passava madrugadas programando, desenhando interface, estudando tendências de mercado. A plataforma, batizada de 5data, foi lançada após 8 meses de desenvolvimento. O sucesso foi quase imediato. Pequenos empreendedores começaram a recomendar o sistema entre si. Em menos de um ano, Daniel já atendia centenas de clientes. A primeira grande oportunidade veio quando uma rede de supermercados o procurou para personalizar o sistema. O contrato fechado foi milionário. Com apenas 22 anos, Daniel já era um jovem empresário de destaque. Foi convidado para entrevistas, podcasts e eventos. Em cada fala, agradecia as dificuldades, pois foram elas que o forçaram a crescer. Nunca mencionava o pai,
como se Ernesto tivesse deixado de existir para ele. Maria, por sua vez, seguia em silêncio. Acompanhava tudo de longe, com o coração apertado. Ainda morava com Ernesto, que envelhecia cercado por suas amarguras e solidão. A cada vez que via o nome do filho na TV, reagia com indiferença, dizendo que aquilo tudo era modinha e que logo cairia no esquecimento. Mas Daniel não parava. Expandiu sua empresa, criou novas soluções tecnológicas, gerou empregos, viajou para o exterior, conheceu outros empresários, aprendeu novas línguas, enviava dinheiro para a mãe em segredo, sem que ela soubesse que vinha dele. Pagava planos de saúde, reformou a casa, tudo feito por terceiros. O tempo passou e os anos deixaram marcas. Ernesto sofreu um acidente vascular cerebral e perdeu parcialmente os movimentos. Maria, exausta, cuidava dele sozinha. Um dia, sem saber mais o que fazer, resolveu ligar para o filho. Daniel atendeu com a voz firme, mas sem rancor. Ouviu cada palavra da mãe, o estado do pai, a situação da casa. Disse apenas que resolveria. Na manhã seguinte, uma equipe de enfermeiros apareceu na casa. Ernesto foi transferido para uma clínica particular. Maria foi realocada para um apartamento confortável, com toda a assistência necessária. Daniel foi visitá-los alguns dias depois, sem avisar. Quando entrou na sala da clínica, encontrou o pai numa cadeira de rodas, mais frágil do que lembrava. Maria se emocionou ao ver o filho. Ernesto, em silêncio, olhou para o rapaz como se fosse um estranho. Daniel sente-se ao lado e disse apenas: "Eu não voltei para cobrar nada, pai. Voltei pouco. Apesar de tudo, ainda sou seu filho." Ernesto chorou pela primeira vez na vida. Nenhuma palavra foi dita naquele momento, apenas lágrimas. Das duas partes, foi o início de uma reconciliação lenta, mas possível. Daniel continuou crescendo. Criou uma fundação para jovens em situação de vulnerabilidade, ensinando tecnologia e empreendedorismo. Cada aluno via um reflexo de si mesmo. Queria ser a ponte que ele nunca teve. A história do menino expulso de casa virou inspiração para muitos. A mídia descobriu a reconciliação e transformou a história em manchete. Filho rejeitado se torna milionário e salva o pai que o humilhou, diziam os jornais. Daniel nunca gostou desses títulos. Para ele, tudo aquilo era apenas o resultado de não ter desistido. Ernesto viveu mais 3 anos, sob cuidados intensivos. Nos últimos meses de vida, passou a elogiar o filho diante de enfermeiros e médicos. Dizia que tinha orgulho, mesmo sem conseguir olhar nos olhos. Daniel ouvia em silêncio, pois sabia que para algumas pessoas, demonstrar amor era um esforço imenso. No dia da morte do pai, Daniel segurou sua mão até o último suspiro. Saiu da clínica em silêncio, com o coração leve, não porque tudo estava perdoado, mas porque ele havia transformado dor em força. Hoje, Daniel é referência mundial em tecnologia para microempresas. Em suas palestras, fala sobre resiliência, família e superação. Diz que o sucesso não é medido pelos bens que conquistamos, mas pelas feridas que conseguimos curar ao longo da jornada. Seus olhos ainda se enchem de lágrimas ao lembrar da adolescência, mas agora são lágrimas de superação, não de mágoa. Porque ele aprendeu que, mesmo rejeitado, é possível construir um império com aquilo que muitos chamariam de fracasso. Daniel nunca se casou, mas é padrinho de dezenas de crianças assistidas pela fundação. Visita communidades, conversa com jovens, oferece oportunidades. Cada gesta reconstrói a infância que lhe foi negada. Cada abraço resgata o afeto que nunca teve.
A história de Daniel não é apenas sobre dinheiro ou sucesso. É sobre resistência. Sobre como, mesmo diante do abandono, é possível escolher o caminho da dignidade. Sobre como o perdão pode ser mais poderoso que a vingança. E, acima de tudo, é sobre um filho que, mesmo machucado, escolheu ser maior que a dor, que preferiu curar em vez de ferir, que transformou o desprezo em compaixão. Porque no final das contas, a verdadeira riqueza está em quem nos tornamos diante das tempestades da vida.